Aqui nós vamos fazer a gravação da aula. Tá? Pedir para começar a gravação assim que começar. Amigos, boa noite. A partir desse momento, a nossa aula está sendo gravada. E digo isso para lembrar você de que essa gravação depois vai ser publicizada na internet. E se você abrir a câmera, sua imagem passará a ser registrada. Pois bem, vamos continuar aqui o nosso curso. A gente está chegando no final da primeira semana. Eu vou chavear aqui só para lembrar vocês de que nós temos um repositório onde fica todo o material do curso, por exemplo, o acesso ao curso da Huawei. Eu vi pouca gente até agora fazendo acesso ao curso da Huawei. Tá? Eu sei disso porque quando você pede o acesso, eu tenho que autorizar. Se você pediu para acessar e ainda não recebeu o acesso, eu vou fazer hoje à noite. Portanto, acesse a plataforma da Huawei. Nós temos um material, dicionário de siglas, perguntas frequentes, as instruções para entrar na plataforma, para como se inscrever na turma, um livro em português que você pode ler e os quizzes, os questionários que você precisa fazer, que serão usados como avaliação ao final do curso. Pois bem, gostaria que todos vocês entrassem na plataforma, fizessem uso do nosso material. Hoje vai ser liberado o próximo questionário e vocês precisam continuamente respondê-los. Na última aula, vocês estavam muito bem acompanhados com o Matheus, eu tenho certeza disso, com a Amanda, com o professor Portela e com Fernando, tá? E a gente está aqui começando nossa conversa. E nesse começo de conversa, né, quando a gente está falando aqui sobre 5G, a gente bate um papo inicialmente, né, sobre o que você vai ter nesse curso. Essencialmente, você vai entender a arquitetura do 5G. E para poder isso acontecer, né, a gente passa por uma conversa básica sobre o que é comunicação, a evolução das telecomunicações. Telecomunicações é algo que sempre nos chama a atenção, porque a maioria de nós aqui, hoje, está usando um aparelho que a gente chama de telefone celular. E o fato de chamar telefone celular porque ele participa de uma rede, que é uma rede de telefonia móvel celular, que é o objeto do nosso estudo. E essas comunicações, Matheus já falou para vocês, né? A gente já conversou sobre frequência, sobre as aplicações, né? Sobre a evolução. Tem um fato sobre a evolução que a gente precisa só reforçar a ideia. Se você olhar para as datas, a primeira geração de comunicações móveis foi para a década de 80, a segunda, 90, a terceira, aqui nos anos 2000, depois, 2010, surgiu a quarta geração, e em 2020 surgiu a quinta geração. O que avançou? Foi avançando, a gente conversou, né? Foi a tecnologia e principalmente esse parâmetro aqui, a taxa de dados. A gente tem aqui 270 kilobits por segundo. Quilo é 1000. 10 a terceira, que é 1000. Ou seja, 270 mil bits por segundo. Depois a gente passou para 14,4 megabits por segundo. Mega, 10 a sexta, 14,4 milhões de bits por segundo. Depois a gente passou para 100 mega. Veja, daqui para cá houve uma mudança, mas ela não foi tão radical. A gente passou aumentou em 1000 vezes, mas quando a gente veio para cá, a gente não aumentou em 1000 vezes, nós aumentamos em 10 vezes a velocidade. Agora, amigos, o que nós temos é uma mudança significativa, porque a gente aumenta agora novamente em 1000 vezes. Perceba que aqui está escrito gigabit por segundo. Né? 10 a sexta, aqui é 10 a nona. Né? Então, bilhão de bits por segundo. Isso é uma taxa muito alta. Você não vai experimentar isso na sua conexão, mas isso é compartilhado com todos os usuários que estão naquela mesma região. Caminhando nessa conversa, né, a gente está falando sobre as aplicações, e as aplicações são muitas, né, e essas aplicações elas vão sempre estar aqui usando uma rede que tem um dispositivo, e esse dispositivo, a gente não vai pensar mais só no telefone celular. Por que só no telefone celular?
né? Porque a gente tem... Hoje você vai dizer, poxa, mas meu aparelho de telefone celular faz tanta coisa, né? Então, mas a gente vai possibilitar agora ter um dispositivo, ou seja, nós vamos ter um elemento que nós vamos conectar na rede. E esse elemento pode ser qualquer elemento que você consiga colocar uma conexão nele. Esse elemento se comunica com uma estação base, que por sua vez usa uma rede para falar com o core na rede. E finalmente vai estar lá na aplicação. E agora a gente está partindo, né, para uma rede que é muito pensada em acesso de dados, em aplicações, usar aplicativos, usar aplicações. Essa é uma das diferenças do que a gente tinha nas redes anteriores, porque antes nós estávamos muito ligados, né, e aí se eu voltar um pouco aqui, né, a gente vai, deixa eu ver se eu arranjo um jeito de andar melhor, assim ainda é melhor. Né, a gente vai ver que agora a gente passa a pensar muito em dados. Houve uma época que era voz, depois um pouco mais de dados, depois imagens, depois vídeos e agora aplicações quaisquer. E aí, caminhando nesse sentido, amigos, a gente vai falar sobre aplicações que vão estar localizadas em algum lugar da rede, da internet. Isso vai ser acessado via a rede celular. Pois bem, existem diversas aplicações, eu não vou parar para a gente falar nela, porque já foi falado. Esse parâmetro aqui, isso é algo que, pelo menos para mim, me chama a atenção, né? Que é os motivadores do 5G, ou seja, os objetivos do 5G, que é atingir ou taxas muito altas, ou milhares de conexões por quilômetro quadrado, ou baixa latência. Se você não souber qualquer um dos termos desses, por favor, pergunte no chat, que os colegas vão responder. Por exemplo, né, o que significa o RLLC? Essa é uma pergunta que eu deixo para vocês. Né? Quem souber, por favor, escreva aí no chat, ou abra o microfone para falar comigo. Tá? Cada um desses tem um significado, isso já foi conversado, né, na última aula. Cada um tem uma aplicação específica, e aí, Rosildo, a gente não pode ter os três ao mesmo tempo. Quando você caminha numa direção, você está abrindo mão das outras duas. Pois bem, caminhando nesse sentido, a gente já falou de... Né, o Matheus falou sobre essas aplicações e foi caminhando, certo? Essa coisa da direção autônoma, a IoT, a internet das coisas, a tão esperada internet das coisas, né? Veja, olha o nome aqui, internet das coisas. As coisas vão poder estar na internet, ou seja, vão poder estar interligadas na internet. Né? Então, por exemplo, a geladeira da sua casa vai poder estar conectada na internet. Mas por que, José de Matheus, se interligar a geladeira na internet? Por alguma aplicação. Né? Que eu não quero parar para falar com ela nesse momento. Bom, a pergunta que faz é o seguinte: quem é que padroniza isso? Quem padroniza isso são o ITU, o 3GPP, né? Esses são os órgãos que vão padronizar. Portanto, se você quiser conhecer mais do 5G, quiser conhecer detalhes técnicos, você necessariamente precisa pegar os documentos do 3GPP, né, para analisar, para ler, para ver os detalhes. Digamos, por exemplo, que Carlos Medeiros decida que vai construir um sistema 5G. Então, Carlos vai precisar pegar toda a documentação do 3GPP, ler e implementar o que está lá. Também vai precisar ir no ITU para ver o que é que está dito lá. E aí eu queria chamar a atenção para vocês para esse nome aqui. Ó. Vocês estão vendo o que é que está escrito aqui? 5G, dois pontos, IMT 2020. Na verdade, ou sendo mais preciso, o nome oficial do 5G é esse aqui, IMT 2020. Esse é o nome oficial das redes 5G, que foi um documento lançado pela ITU com esse nome. Obviamente que quando já está sendo, certo? E aí eu posso dizer para vocês que já está sendo discutido o IMT 2030. E nós podemos chamar
de 6G. Não é? Então, a gente já falou sobre isso, a gente já falou sobre, né, sobre os releases, e aí o release é uma informação importante para a gente ter, porque cada release traz um conjunto de detalhes de implementação para se obter uma rede 5G. O Brasil hoje as redes no Brasil utilizam o release 15. Essas são as redes brasileiras estão utilizando. O release 15, até este momento aqui, estava sendo foi definido a EMBB. O que significa mesmo, pessoal, EMBB? Vocês se lembram? Se a gente tivesse aqui numa sala, numa aula, eu ia parar e ia chamar você pelo nome e ia dizer Erasmo. O que significa EMBB mesmo? Me lembra aí? Ou eu ia perguntar para outra pessoa, né? O que significa EMBB? Vocês se lembram? Ou não? Sinceramente, lembro não. Pronto. Certo? Então, veja Lembro só. não porque quando foi dito em inglês, né? Não tô lembrando. Pronto. Mas o significa, mas veja, a gente pode pensar aqui, olha, o que significa EMBB? Significa alta taxa, certo? Enhanced Mobile Broadband. Broadband é banda larga, certo? Então a gente está pensando aqui em banda larga. Deixa eu fazer direitinho. Broadband, ou seja, banda larga. O professor Portela botou aí, né? E aqui a gente está falando em banda larga. Portanto, neste momento aqui, nós estamos muito ligados em banda larga. E aí você pode dizer, peraí, Edmar, mas tem dois... Se eu voltar um pouco aqui, você vai dizer... Aí Matheus disse para a gente, olha, o 5G, ele quer fazer banda larga, milhares de conexões ao mesmo tempo, no mesmo local, ou baixa latência. Isso mesmo, pessoal. Exatamente. Agora, na padronização, né, cada um dessas foi pensado, vai sendo implementada à medida que os releases vão avançando. Então, neste momento, a gente está falando em banda larga. Né? E aí, eles vão sendo implementados. Veja que nós estamos aqui já em 2023, se a gente olhar, né, nesse aqui, nós estamos aqui em 2023, portanto, em 2020 já estava sendo discutido o release 16, mas ele não estava fechado, ele já está fechado. Tá? Vamos lá. Bom, tem uma série de parâmetros e hoje a gente começa a falar um pouco mais sobre outros detalhes, né, do 5G. E hoje ainda é uma aula para a gente olhar de forma geral, mas vamos começar a fechar alguns detalhes. Veja, aqui a gente está falando sobre alguns equipamentos, depois a gente vai entrar em detalhes sobre esses equipamentos, porque eu gostaria de vir para cá. Aqui, alocação do espectro. Você se lembra o que é o espectro de frequências? A gente falou na primeira aula. O espectro de frequências são as faixas de frequência, onde vão sendo alocados os serviços. Portanto, cada faixa de frequência é alocada a um tipo de serviço. E eu uso sempre o exemplo, né, da faixa de frequências entre 88 e 108 MHz. Você se lembra o que é que tem nessa faixa aqui? Rádio, né? As rádios FM comerciais, certo? Então aqui está FM comercial. Vai? Agora, Túlio, isso aqui está definido em vários canais. Concorda comigo? Cada canalzinho desse aqui, né? O que é um canal? É uma faixa de frequências. Esse pedacinho aqui, ele foi alocado para uma estação, né? Então, tem uma estação. O que é uma estação? É uma empresa que recebeu a concessão. Olha a palavra que eu estou usando, concessão.
Não é dela o espectro. Ela recebeu a concessão. Portanto, durante 20 anos, 30 anos, 10 anos, ela tem o direito de transmitir nessa faixa de frequências. Naquela região onde ela está, não pode ter outra transmissão nessa mesma faixa. Se surgir uma nova estação FM, o que é que precisa acontecer? Tem que seguir a Anatel, pedir o direito de usar uma outra faixa. Está fazendo sentido, pessoal? Está tranquilo? Todos estão sincronizados? Pois bem, esse modelo aqui, ele é usado em todas as faixas de frequências. Desde lá embaixo aqui, vamos botar o 0 para ser exagerado, até 1, 2, 3, 4, 5 GHz, até 90 GHz, até chegar lá na luz visível. Então, tudo isso aqui precisa de uma regulamentação. Veja, e aí se dividiu em duas faixas. Uma faixa que é que a gente chama de, certo? Banda C, que está aqui abaixo, certo? Uma banda C que está aqui. Tem uma faixa sub 6 GHz. Olha o nome, sub 6 GHz. Essa faixa, inclusive, ela tem um nome. Deixa eu trocar a cor aqui do lápis, deixa eu ver, azul. Ela chama de FR1. Então, quando a gente fala de FR1, a gente está falando de abaixo de 6 GHz. FR2, acima de 6 GHz. Todos estão me acompanhando? Tem alguém que se perdeu aqui na conversa? Tranquilo? Posso caminhar, pessoal? Se eu escolher uma pessoa aqui aleatoriamente, eu posso fazer uma pergunta para ela? Ou você tem alguma pergunta para mim nesse momento? Poder fazer a pergunta, pode, né? Ela sabe responder. Sabe. Acho que na aula você sabe responder. Né? Pois bem, pessoal. Onde é que a gente quer chegar com isso? Veja, o 5G, ele foi alocado, foram reservadas algumas faixas de frequência para ele. Essas faixas de frequência foram, via o leilão, dada concessão para as empresas que quiserem competir. Todos estão cientes disso? Alguém não está entendendo o que eu estou dizendo? Por exemplo, quando a gente fala aqui, olha, 700 MHz. Tem uma faixa de frequências em 700 MHz que no Nordeste tem uma empresa que ganhou. Uma empresa pode ter ganho uma parte, outra empresa pode ter ganho outra. 2,3 GHz. Houve outro leilão. 3,4 GHz. Aqui, ó. Né? Houve outro leilão. Tudo bem, gente? Portanto, a gente consegue colocar várias empresas ao mesmo tempo no mesmo local. Cada uma operando uma ou mais faixas. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu ver o que é que tem aqui para frente. Pronto. Então, tem uma conversão aqui sobre o espectro nos outros países, mas o que nos interessa é o Brasil. Então, se o que nos interessa é o Brasil, deixa eu mostrar para vocês esse site aqui. Esse é um site da Anatel. Eu vou colocar aqui no chat. Pronto. Vocês podem acessar ao mesmo tempo que eu estou acessando aqui. Esse é um site da Anatel que mostra onde estão, certo? Os locais e as rodovias federais que estão sendo cobertas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher aqui, deixa eu ver se vai dar certo, eu vou escolher aqui a Paraíba. Paraíba. Pronto. Porque ele tem rodovia, né? Vou ver aqui o F. Ver se eu consigo chegar aqui na Paraíba. Vou vir aqui para baixo que vai ser melhor. Olha só, pessoal. Se a gente vir para cá, ó, eu consigo fazer um zoom. E à medida que eu for fazendo um zoom, vocês estão vendo, né, o que está acontecendo aqui. Estão vendo esses pontinhos? Essas são estações
né, que já estão sendo instaladas e estão registradas na Anatel. Vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo? Por exemplo, vamos olhar aqui Campina Grande. Campina Grande, se eu colocar aqui, vai dizer, olha, tem uma operadora TIM, Telefônica, Claro, BrisaNet e ainda tem mais duas. Essas são operadoras que ganharam a concessão de transmitir aqui na nossa região. Está fazendo sentido? Tranquilo? Está assim, professor, é só uma dúvida. O senhor falou, tipo, são operadores que ganharam essa concessão, tipo, aí como é que faz para, porque ali tinha TIM, né? Como é que faz para as outras transmitirem também? Tipo, elas têm que pagar, ou tem que realocar em outra frequência? Como é que... Elas, na verdade, elas já pagaram, né? Porque elas, quando elas pagaram, elas, no leilão, elas já pagaram para ter um acesso a uma faixa de frequência. Né? Então, você pode ter, eu estou falando com Fernando. Fernando, você pode ter uma empresa transmitindo em uma faixa, uma parte dos 700, outra empresa transmitindo em outra faixa de 700, outra em 2.3, outra em 3.4 e assim por diante. O que não pode, Fernando, é ter duas empresas na mesma faixa. Você concorda comigo? Por quê? Porque senão elas se misturam, aí não tem como você. Pois bem, nesse sentido, né? Se a gente vier para cá, eu não estou conseguindo. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer melhor. Nossa querida Campina Grande. Campina Grande. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha só, Campina Grande, né? Deixa eu subir aqui, né? Tá aqui Campina Grande, tá aqui aquele mapa que eu mostrei para vocês, mas você ainda pode vir para cá e dizer, olha, vamos olhar pela faixa. E a gente pode perguntar assim, vamos olhar somente a faixa de 700. Deixa eu tirar 2,6. Esse site, às vezes, ele demora um pouco para atualizar. Na faixa de 700, tá? Tem essas operadoras. Tem a Vinity, né? E aí, depois você navega um pouco mais, porque você vai conseguir ver todo mundo que está aqui, né? E todas as informações que estão relacionadas com o Campina Grande. Agora, só para ficar claro, para deixar registrado, cada faixa tem uma operadora. Depois vocês navegam no site e conseguem ter mais informações. Amigos, eu posso caminhar? Todos estão confortáveis com as informações? Pode sim. Alguma dúvida? Alguém levantou a mão, pois não? Boa noite, professor Edmar. Boa noite. Só uma dúvida, existe alguma diferença técnica da banda de frequência primária para estendida ou é só uma questão de extensão mesmo? Carlos, é isso? Isso. Carlos, tem uma diferença, sim. Vamos pensar aqui, primeiro, Carlos, obrigado pela pergunta, espero que as pessoas se inspirem em Carlos para perguntar também. Tem primeiro uma diferença entre as faixas de frequência, certo? Com a mesma potência, quanto menor a frequência, maior o alcance. Tranquilo? Olha a informação. Com a mesma potência de transmissão, quanto mais baixa a frequência, maior o alcance. Portanto, se transmitir com a mesma potência em 700 MHz, uma potência em 700 MHz, você tem um alcance. Se você para 2.3, você tem outro alcance. Essa é uma informação, Carlos. A informação sobre a faixa estendida, é simplesmente porque você pode ter uma faixa e você pode juntar com outra para fazer uma transmissão. Por exemplo, eu posso ter uma de 700 com outra de 2.3. Isso no 5G é possível. A gente vai falar um pouco mais disso mais lá para frente, quando a gente estiver falando da arquitetura. Mas nesse momento eu queria saber se eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim, obrigado. Tá joia. Fica à vontade, pessoal, para perguntar, fazer como o Carlos, certo? Fazer como o Fernando, abrir o microfone e perguntar ou escrever aí no chat. Pois não, José Matheus. Professor, só me tira uma dúvida para ver se eu estou certo ou não, né? O que eu entendo sobre a 2.4 e a 5 é que a 2.4, por mais que ela consiga ter o alcance maior, né, do Wi-Fi, mas ela não consegue proporcionar tanta internet. E a 5G, a banda dela é mais larga, né? O Wi-Fi dela não é tão longo, mas ela
consegue proporcionar mais internet, digamos assim, né? Vê só, Jair Matheus, a gente precisa ter muito cuidado com essa informação, certo? Vamos lá. Na faixa de 2.4 eu consigo um alcance maior. Mas a gente vai ver que as faixas elas são menores, a largura de faixa é menor. E a largura de faixa ela está relacionada com a taxa de transmissão. Em 5 GHz eu tenho um alcance menor, mas eu tenho mais largura, então eu posso ter uma taxa de dados maior. Então assim, sua afirmação está correta. Tranquilo? Entendi, obrigado, professor. Agora, pessoal, você podia me perguntar assim, Edmar, e por que, se essa informação que você está me dizendo ela está correta, por que que o pessoal não botou o 5G em 88 até 108? Se quanto mais baixa a frequência, maior o alcance, por que não botou em 88 até 108? Alguém me responde? Alguém tem alguma dica? Vocês estão entendendo minha pergunta? Vocês entenderam minha pergunta? Não muito. Olha só. Eu disse, olha, o 5G ficou nessas 3 faixas aqui. 700, nessas faixas 2.3, 3,4. Aí eu estou dizendo para você, cara, quanto menor for a frequência de transmissão, maior é o alcance. Então, para eu ter um alcance maior, eu não podia ter diminuído isso aqui? Por exemplo, ter escolhido aqui 100 MHz? Você entendeu a minha pergunta agora? Por que não botou aqui? Fui claro na pergunta agora? Mas... Porque daria conflito, tipo, com as faixas que já são reservadas pela Anatel para as rádios? Exatamente, Rosildo. Essa faixa já está alocada, certo? O que você tem que fazer, Rosildo? Para poder usar nessa faixa, você tem que acabar com esse sistema, você tem que tirar as transmissões delas para poder alocar para outro serviço. Você respondeu muito bem, Rosildo. Todos acompanharam a pergunta de Rosildo? A resposta de Rosildo? Fernando. Fernando. Foi Fernando, professor, Fernando. Tá, mas vocês entenderam? Vocês acompanharam a lógica? Sim, acompanhei, sim. Pronto. Então, veja só. Você não pode transmitir em qualquer faixa. Então, as faixas que estão reservadas. E as faixas estão reservadas, e por conta do leilão, já há empresas, né, que já receberam a concessão de transmitir naquela faixa. Joia? Joia. Então, não é qualquer empresa também que pode começar a transmitir. Né? No caso, tem que comprar a faixa, não é isso, professor? Tem que ir no leilão lá e comprar a faixa para poder... tem que esperar. Agora vai ter que esperar o próximo leilão, que vai ocorrer daqui a 20 anos. Né? Porque a concessão... E aí, como é que eu sei de tudo isso? É porque eu vim lá no site da Anatel, né? Se você vier aqui, né, colocar Anatel 5G, tem um site lá onde explica tudo isso. Massa? Bom, então, ótimo. Olha só, eu botei aqui 2,3 GB. Olha as empresas que apareceram. Telefônica, Claro, a BrisaNet. Vocês sabiam que a BrisaNet vai prover telefonia celular aqui para nós? Ela já tem um chip, né? Ela já tem um chip. Eu lembro quando eu fui colocar a internet, eles ofereceram, tipo, que aí a instalação seria de graça e tal. Pois é, eles estão entrando agora no 5G. Né? Bacana? Posso caminhar? Eu só estou achando estranho porque nas outras turmas tinha muita pergunta no chat. Eu estou achando que vocês estão meio devagar, assim, meio sem vontade de perguntar, ou encabulados. Né? Não fica encabulado, não, pessoal. A gente está aqui para responder perguntas. Beleza. Então, nesse caminho, né, a gente já cobriu aqui as informações mais básicas. Tem nos nossos slides, nos slides que nós traduzimos, tem uma série de informações, tá, que a gente não é nossa
função, porque a gente está olhando para o Brasil, tá? E a gente vai caminhando, e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou chavear, né, a Europa, no Brasil, mas eu vou chavear agora isso aqui já está vencido, eu vou agora fazer o seguinte, deixa eu abrir um outro conjunto de slide, vou descartar isso aqui, para poder a gente conversar, né, e começar a falar da arquitetura do 5G. Agora vai ficar legal. Né? Agora vamos entrar na parte técnica. Tranquilo? Falando sobre a parte técnica, né, o que é que a gente quer nesse pedaço aqui? Nós queremos, né, descrever a arquitetura do 5G. Quando está escrito aqui arquitetura do 5G, nós queremos descrever quais são os blocos que compõem o 5G. Certo? E a gente vai também, não só descrever os blocos, mas a gente vai olhar as principais tecnologias, tanto da interface aérea e também falar um pouco sobre segurança. Então, esse é o nosso objetivo no metade dessa aula de hoje, segunda, quarta e sexta da próxima semana. Lembrar que esses slides ficam disponíveis e esse material está lá, e tem material sobre isso lá no nosso repositório. Bom, amigos, antes de começar a falar sobre a arquitetura do 5G, deixa eu voltar um pouco aqui e dizer para vocês o seguinte, olha, se você lembra, no slide anterior, quando eu estava falando sobre o 5G, eu disse, olha, nós temos alguns elementos que compõem a rede. Um desses elementos é o que vai dar acesso à rede, ao usuário. E esse equipamento, que nós vamos chamar agora de esse equipamento, nós vamos chamar ele de equipamento do usuário. Está aqui em inglês, User Equipment. Veja, por que eu não chamei de celular? Por que eu não chamei de smartphone? Porque no 5G, o equipamento do usuário, né, pode ser qualquer elemento que seja endereçável. Como eu estava usando o exemplo da geladeira, pode ser um carro também. Né? Porque os carros vão poder estar conectados. Então, qualquer equipamento que a gente consiga colocar um SIM card nele e fazer transmissão, é o equipamento do usuário. Joia? Esse equipamento do usuário, ele se conecta sem fio, tem uma conexão sem fios, com uma rede de acesso. Olha o nome aqui, rede de acesso. Está em inglês, RAN, rede de acesso de rádio. Está aqui o rádio, rede de acesso de rádio. Ele vai se comunicar. E esse camarada aqui, por sua vez, se comunica com um elemento que a gente chama de core. Vocês, no decorrer da nossa conversa aqui, da próxima semana, vocês vão entender exatamente o que é cada elemento desse. O core, por sua vez, se comunica com outros cores e com a internet. Portanto, esses são os elementos, né? A gente pode até fazer assim, aqui até aqui, que compõem a rede 5G. Vai? Nós, como usuários, estamos aqui. Essa parte aqui pertence ou é da operadora, por exemplo. Ou, se for uma rede privada, da empresa. Nós vamos olhar cada componente desse e entrar no detalhe de cada componente desse. Beleza? Aí, veja só. Tem uma questão que é o seguinte. Como é que a gente vai fazer essa parte? Né? Se eu vier para cá, nós devemos lembrar o seguinte. Já existe uma quantidade grande de rede 4G instalada. Então, a gente não pode simplesmente desconsiderar essas redes. Você pode aproveitar o uso dessas redes. Né? O que a gente quer? A gente quer chegar nisso aqui. Ó.
né? Uma arquitetura que é essa aqui. O equipamento do usuário, a rede, que a gente chama de a rede de acesso, que a gente chama de GNodeB, e o core. Agora, para poder chegar neste ponto, pode ter alguns caminhos. Por exemplo, se a gente vier aqui, né, lá do 4G, que já está instalado, para poder, em vez de fazer essa transição direta, a gente pode fazer o seguinte: vamos passar por um 5G misto, ou uma rede híbrida. O que é uma rede híbrida? É uma rede que é parte 4G, parte 5G. Tranquilo? Então, é possível instalar uma rede 5G fazendo com que ela seja parte 4G, olha aqui, ó, em node B, aqui, ó, que ela seja parte 5G. E, num passo seguinte, tornar ela rede-alvo ou a rede pura, como o professor Portela está dizendo para vocês. Esse é um caminho. Ou, uma empresa já pode decidir instalar tudo 5G puro. Essa é uma escolha. Essa rede aqui, ela é uma rede para fazer a transição. Né? Agora, se você olhar em todos esses desenhos, está aparecendo sempre duas conexões entre os elementos. Tem uma linha azul e tem uma linha pontilhada. Vocês estão vendo aqui? Tem uma conexão. Ou seja, a gente já deve ter na nossa cabeça que tem duas conexões simultâneas entre os elementos. Isso vai ser importante daqui a pouquinho, quando a gente estiver falando, certo, sobre a arquitetura do 5G. Pois bem, caminhando aqui na nossa conversa, a gente pode dizer, olha, aquela rede híbrida nós vamos chamar de NSA. O que é NSA? Non Stand Alone. Tudo bem? SA, Stand Alone. Olha só, a rede híbrida, ela é non stand alone porque ela usa uma rede, parte da rede 4G. Ou seja, ela é a rede híbrida. Uma rede ela é standalone quando ela é 5G puro. Tudo bem, gente? Está fazendo sentido? Tranquilo? Tranquilo, professor. Joia. Luiz Fernando, eu estou achando que eu estou falando só, acho que eu estou falando só para você e Rosildo. O restante deve estar dormindo ou fazendo uma outra coisa. Mas que bom que vocês estão aí, né? É que eu estou anotando aqui. Eu estou falando, eu estou anotando aqui algumas coisas. É verdade, pessoal? Só está aqui eu, Luiz Fernando e Rosildo, né? Estamos por aqui, professor. Ah, Carlos está por aí também, né? Só está até agora só três. Estou por aqui, professor. Aí, a matéria está por aí. Até agora já tem 5. O professor está falando aí, eu estou anotando aqui algumas coisas que importam. Certo, certo. Ah, Túlio está por aí, né? Estou meio sem voz, mas estou por aqui, professor. Tá certo. André Luiz está por aí. Ah, rapaz, que bom. Já temos 10 pessoas. Já é um pouco. A Eliane está por aí. Já temos 11 pessoas. Já está ficando bom, né? Pronto. Estamos Tem uma mão levantada aí. Washington. Oi, Washington. A gente está mais ouvindo para aprender melhor, né, para depois saber falar ou perguntar. Tá certo. Mas, Washington, fique à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta. Certo? Agradeço. Dentro do assunto não tem nenhum problema. Igual ao colega aí, eu também estou anotando aqui para pensar melhor. Tá certo, tranquilo. Ó, o Lucas está aqui com a gente também. Né? Então, na sexta-feira à noite, já ter 15 pessoas escutando você falar já é muito. Né? Já fiquei contente, já vou dormir mais tranquilo hoje. Voltando para a nossa conversa, Washington, a gente está falando aqui como é que você instala uma rede 5G. Eu estou dizendo para você, Washington, estou dizendo para você, para Lucas, para Túlio, que a gente pode fazer de duas formas. Ou a gente se aproveita da rede 4G que existe, porque não dá para jogar, né? Simplesmente trocar uma rede, e faz com que parte dos dados caminhe pela rede
4G e parte dos dados caminham pela rede 5, já pela rede 5G. No instante seguinte, você pode simplesmente passar para uma rede totalmente 5G, ou você pode já instalar isso aqui diretamente. Massa? Agora, se você tiver atento, você vai dizer, olha, Mar, por que quando você fez você está mostrando o desenho da rede standalone, aqui ainda aparece 4G/5G? Por que não aparece só 5G? Isso aqui é o core. Né? Nós devemos lembrar, pessoal, que uma rede tem que garantir compatibilidade com as redes anteriores. No momento que a rede não puder lhe prover 4G, ela vai lhe prover... Desculpa. No momento que ela não puder lhe prover 5G, ela vai lhe prover 4G. Tranquilo? No caso aí, Pois não. é rede-alvo, né, professor? Aí, o core. Isso. Professor, nisso também está incluso o 3G, porque se tem usuários ainda, tem que prover também, né? Tem que prover o 3G, Luiz Fernando, tem que prover o 2G também. Certo? Aí vamos lá. Quando não se tiver mais usuários de segunda geração, aí você pode desligar a rede. Enquanto tiver usuários, você não pode desligar. Uma pergunta que já me foi feita é a seguinte: professor, eu preciso necessariamente trocar meu telefone quando a rede 5G chegar? A resposta que eu dou, a minha resposta é a seguinte: se você deseja usar a rede 5G, você vai ter que trocar. Porque seu telefone não está habilitado para a rede 5G. Agora, se você quer continuar usando a rede 4G, pode continuar usando seu telefone. Você não precisa trocar o seu aparelho. Foi claro? Mesmo? Claro, professor. Agora, se o telefone é 2020, 2021, até 2022, tem que trocar de toda forma o aparelho? Não precisa não. Nem você é obrigado. Não há obrigação. Mas vai pegar normal o 5G? Não vai pegar o 5G, porque ele não tem a tecnologia 5G. Então tem que trocar de toda forma, né? Se você quiser usar o 5G, né? Mas se está entrando no 5G agora, aí tem que igualar, senão fica para trás, né? Pode ser, é uma possibilidade, mas se você decidir que não quer. Né? A vida da gente hoje em dia é o celular, professor. Tá certo, não tem razão, mas digamos que você decidiu, não vou trocar. A operadora não pode lhe obrigar, é isso que eu estou dizendo. Entendendo. Certo? A operadora não pode lhe obrigar. Ela pode lhe dar um pacote, lhe dar uma promoção, ela pode, certo? Para que você troque, mas ela não pode lhe obrigar. Você, né, que é uma pessoa que gosta de tecnologia, pelo que eu estou entendendo, diz, cara, eu vou trocar porque eu vou aproveitar a tecnologia melhor. Inclusive para o uso, né, professor, de boa parte, acho que das pessoas, provavelmente vai ter um impacto mínimo, né? Porque acho que a maioria das pessoas utilizam a internet para aquelas coisas de rede social, acessar a internet e alguma coisa assim. Eu acho que não vai ter essa. Isso é mais para quando realmente você quer fazer uma interação com vários aparelhos, né? Se você for aquela pessoa que baixa muitos arquivos pesados, for um produtor de vídeo, alguma coisa assim, né? Não necessariamente, Fernando. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A gente está falando agora sobre tecnologia em geral. E eu tenho certeza, Luiz Fernando, que como aconteceu com a maior parte das pessoas que eu conheço, quando você tinha um HD de 500 MB, você encheu ele todo de dados. Aí depois você disse, cara, eu preciso de 1 tera porque eu vou botar mais dados. Você encheu todo de 1 tera. Aí depois você encheu todo de 2 tera e agora você já quer um de 4 tera. Tecnologia, Luiz Fernando, ela funciona assim. Ela vai criando demandas. Então, quando as pessoas perceberem que com o 5G ela consegue assistir vídeo ao vivo no equipamento do usuário dela dentro do ônibus, ela vai querer ter. Então, e a tecnologia tem esse fator, gera demanda. Né? Isso deve acontecer e isso normalmente vai acontecer. Tranquilo? O que eu estou dizendo aqui é que nós não somos obrigados. Tá? Nós não somos obrigados. A gente pode fazer porque a gente
Quer, mas obrigados não. Agora, o que é que as operadoras estão fazendo? Elas estão fazendo este caminho aqui. Um desses dois caminhos. Ela já está instalando uma rede 5G pura. O que é que ela instala? Ela instala daqui para cá. Né? Ou ela está aproveitando a rede 4G que ela já tem para instalar essa outra parte aqui, né? Junto com essa parte do core aqui, né? E tem uma rede híbrida já funcionando. Tudo bem, amigos? Tranquilo? Vou caminhando, tá? Se não houver perguntas, vou caminhando. Foi bem. Então, a gente caminhou até aqui, né? E aí tem diversas maneiras de configurar essa transição, certo? Cada uma dessas aqui, se vocês olharem, tem uma opção. Então, veja, aqui está aparecendo o nome, opção 3, opção 3A, opção 3X. Cada uma são formas de implementar. Né? Agora, se você olhar, né, aparece assim, âncora de divisão de dados, certo? Isso depende muito da forma de implementar. Como é que você sabe qual é o que é que significa e qual é a vantagem e desvantagem de fazer e a forma de fazer essas implementações? É preciso visitar o 3GPP. Vocês lembram do 3GPP? Matheus falou sobre ele. 3GPP, né? É o órgão que padroniza. Lá tem um documento que explica cada um detalhe dessas conexões aqui. Tudo bem, gente? Tranquilo? Vou caminhando, certo? Pronto. Então, tem outras opções, tá? E, no final das contas, o que nós queremos é obter, né? Seja qual for o caminho de evolução, a gente quer obter uma rede 5G, um acesso à rede 5G. Vai? Agora nós vamos fazer o seguinte, a gente vai começar a entrar em detalhes de cada uma dessas partes. Se eu passar para cá, ele perguntar o seguinte, se alguém chegasse para você agora e dissesse, pô, amigo, está aqui um papel em branco, desenhe os 3 elementos que compõem a arquitetura 5G. Me diga um deles aí para eu desenhar, o nome de um deles. Você é capaz de me dizer ou de escrever no chat? É aquele EMBB? Não, ali são as, digamos assim, o que a rede 5G pode prover, né? Isso aqui é uma coisa. Né? É isso, rede híbrida. Pronto, MBB, né? O RLC. Isso aqui é o seguinte, são o que você pode atingir com o 5G. Mas eu estou perguntando a arquitetura do 5G. Quais são os pedaços da rede 5G? Um deles eu desenhei, que é o equipamento do usuário. A rede híbrida, professor? Ah, não. É o RAN, né? Tem o RAN, o Core e a internet, né? E o Core, né? Fernando, a internet não faz parte da arquitetura. Né? A arquitetura é composta por esses 3 camaradas. Equipamento do usuário. Equipamento do usuário, rede de acesso. E o Core, né? E o Core. Esses são os 3 elementos. Tranquilo? Por que eu desenho? Por que eu faço sempre uma nuvenzinha? Quando a gente fala de internet, a gente bota uma nuvem. Né? Porque, necessariamente, um dos objetivos dessa rede é prover acesso a aplicações para o equipamento do usuário. Massa? Está fazendo sentido, amigos? Professor, o senhor pode só recapitular o que é o Core mesmo? Pronto. O Core, ele é o elemento da rede que vai gerenciar tudo isso aqui. Né? Ele vai gerenciar, por exemplo, quando você for acessar a rede pela primeira vez, como é que ele vai saber que Luiz Fernando, quem é que vai dizer que Luiz Fernando pode ter acesso à rede? É o Core. Então, quando você ligar o seu equipamento do usuário, vai pegar uma informação. Aqui dentro do Core tem uma função, certo? Tem uma função, ela tem um nome, que vai verificar nos registros
Luiz Fernando é nosso cliente, o pagamento está em dia, libera o acesso dele. Então, Luiz Fernando, é isso que o Core faz, além de outras funções. Respondi a sua pergunta? Respondeu, professor. Obrigado. Massa, tranquilo. Aí vamos lá. Alguém falando de interromper? Não? Então vou caminhando, certo? O que nós vamos fazer, começar a fazer daqui a pouquinho, certo? Um pedaço, é ver a arquitetura do Core. A gente vai fazer o seguinte, nós vamos pegar esse elemento aqui, vamos olhar os detalhes dele, certo? Olhar o que é que tem dentro dele. Agora, eu desenhei para Luiz Fernando uma caixinha aqui, eu já vou dizer para vocês que o Core ele é composto por várias caixinhas. O que é cada caixinha dessa? É uma função. E tudo isso aqui, pessoal, cada caixinha dessa aqui é um software. A gente pode pensar como um software. Aí eu queria agora parar e eu vou gastar esse restinho de aula que a gente tem para tentar convencer vocês do seguinte. Esse elemento aqui, ele é uma composição de software. Ele tem vários softwares dentro dele. Então, isso. Tudo. Antigamente era um equipamento para cada função. Tudo. Aí, Túlio, deixa eu pronto, aproveitar a sua deixa. Se a gente agora está falando tudo que é um software para cada desse, você concorda comigo, Túlio, que isso pode estar sendo executado em qualquer lugar? É um software, não é isso? Então não precisa mais estar aqui. O Core pode estar aqui, ó. Tem uma conexão com a internet e o Core está aqui. E o Core está aqui. Ou seja, aqui, amigos, aparece um conceito muito importante que é de virtualização. Esse é um conceito que é bastante importante quando você está falando sobre o 5G. Né? O que é virtualização? As funções agora são implementadas de forma virtual. Deixa eu perguntar para vocês, onde é que está o servidor do WhatsApp? Alguém sabe me dizer? Não importa. Não importa onde é que está o servidor do WhatsApp. Você quer usar o serviço, não é isso? Você quer usar o WhatsApp, por exemplo. Está em algum lugar. Que lugar é esse? Não importa, ele está virtualizado em algum lugar, na nuvem. Né? Eu estou pegando suas palavras aqui, viu, Túlio? A nuvem está na nuvem, mas isso não importa, ele não está funcionando. Pronto. Ele está respondendo? Pronto. Né? Veja, a gente está usando uma coisa que é virtual, pessoal, para nós. Está virtualizado. Está fazendo sentido, amigos? Então, agora, a gente precisa mudar um pouco a nossa forma de pensar. No seguinte sentido, eu não preciso mais ter para muitas funções, eu não preciso mais ter um hardware na minha mão, não. Né? Não preciso mais. Eu vou simplesmente usar um serviço. Olha que informação bacana. Eu vou usar um serviço. Onde é que esse serviço está? Na nuvem. Está virtualizado na nuvem. Né? Vocês estão acompanhando o meu pensamento? Estou acompanhando. Alguém não? Eu só estou entendendo onde é que está essa nuvem aí. Essa nuvem, ninguém sabe. Não precisa saber. Se é no Core, se é no RAM. Não. Veja só, eu estou falando aqui sobre o Core, certo? É. Eu estou dizendo para você que o Core é um software. Né? Aliás, é um software, vamos pensar num software. E que está sendo executado em algum lugar, né? Que pode ser executado dentro da rede da operadora ou pode ser sendo executado em algum lugar. Isso não importa mais. Tudo bem, Rosildo? Tudo bem, tudo bem. Isso me fez lembrar, professor, do que a Microsoft está fazendo com os jogos dela agora, que ela está disponibilizando na nuvem alguns jogos, então, tipo, é como o senhor disse, você quer o quê? Você quer jogar? Então não importa se o jogo vai estar no seu aparelho, se vai estar na sua casa em mídia física. Claro, as pessoas às vezes querem a mídia e tal,
Mas se você quiser jogar, simplesmente vai estar no servidor da Microsoft por aí, você acessa a conta e pronto, e joga. Pronto. Então, veja só, Luiz Fernando, você captou a ideia, né? Você está virtualizado, está em algum lugar. Eu vou usar o serviço, ele vai me responder. Acabou. Pessoal, isso é muito importante de ficar claro para todos quando a gente está falando sobre 5G. A gente está falando de um sistema que tem uma componente de software muito grande e parte desses componentes podem estar virtualizados como serviço. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá. Né? Considerando que a gente está sincronizado, né? A gente pode caminhar. Agora, como já são 8h25, eu vou parar por aqui hoje, né? Para que vocês possam digerir essas informações. Vou pedir que vocês acessem o Moodle, porque lá no Moodle, deixa eu voltar aqui para o Moodle, porque lá no Moodle nós vamos disponibilizar um vídeo de Matheus, né, onde ele explica sobre o Core. Vocês vão assistir, na segunda-feira a gente volta e entra nos detalhes. Tudo bem? Vou parar a gravação aqui. Professor. Eu só não entendi onde é que vai ficar esse negócio. Como é o nome aí? O Core? Onde você vai disponibilizar esse? Certo. Deixa eu parar aqui a gravação, porque a gente pode conversar sobre isso.